Bom, galerinha, é isso aí. Estamos voltando com o NBO Falcon Cast depois de um longo inverno que assolou os estúdios do NBO Wrestling. Mas enfim, o que importa é que estamos de volta com este quadro aqui. E no retorno dele, um convidado mais do que especial, o atual campeão da Arena Backyard Wrestling, ex-campeão extremo da CFW. Hoje eu estou aqui com o The Rudox para uma conversa e uma entrevista para falar sobre o personagem dele, a jornada dele na CFW, falar mais um pouco sobre o que ele acha do cenário atual do wrestling, enfim, uma porção de cocitas más que iremos abordar neste retorno do NBO Fucking Cast. Então, The Rudox, saudações, seja muito bem-vindo ao NBO Fucking Cast e faça aí uma rápida introdução sobre você, o seu personagem e tudo mais. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade. Você, Vitor, sabe que eu acompanho o NBO há algum tempinho, é um dos poucos que eu acompanho, após a minha saída da blogosfera e tal. Agradeço por estar participando. Bom, primeiramente meu nome é Caio Shimansky, mas o meu personagem é o Rudix. Acontece de muita gente conhecer o personagem e não conhecer a mim, e tem muita gente que me conhece e não conhece o personagem. E o meu personagem, ele é uma pessoa muito frustrada com seus distúrbios, entendeu? E ela achou no ringue uh, a chance de se mostrar, sabe? De dar o melhor. É uma pessoa muito frustrada, onde ela vê que sua inteligência e sua capacidade de ser brutal serve dentro de um ringue. Por isso mesmo ela, como vocês viram no anime, ela não precisa ganhar, ela não quer saber de vitória, de derrota, ela quer mostrar o que ela quer, entendeu? Tudo daquele todo jeito dela, estranho, engraçado, retardado, seja lá como vocês queiram chamar. Esse personagem, esse personagem ele surgiu na minha estreia na CFW. E eu até comento com o pessoal, né, que eu já tinha ele bem definido na cabeça. Quando eu pensei em lutar, era algo que eu já queria fazer. Tanto a música que, se você ouve ela, se você escuta a música de entrada do Rudix, sem o Rudix, é uma coisa completamente broxante. E eu ouvi isso até quando eu ia começar a usar ela. Mas com a performance diferente. Então é isso, o Rudix ele traz uma experiência diferente de alguém lutando. Não é uma pessoa normal, não é um bom, não é um mal. É um cara diferente que ele quer mostrar alguma coisa pra vocês, velho. Esse é o Rudix, que agora é campeão do Arena Backyard Wrestling da BWF. Bom, então vamos passar aqui adiante. Já que a gente começou abordando o personagem e tudo mais, personagem esse que você tem interpretado muito bem, tem recebido bastante elogios, ganhou grande destaque nas duas edições do Arena Backyard Wrestling, até a segunda você se tornar o campeão. E assim, o que a gente queria saber era basicamente da onde vem a inspiração para o seu personagem, de onde você tirou. Você disse que você estudou um bom tempo sobre como seria o personagem, como seria a música, qual seria a música e tudo mais. Então, para você, qual foi a inspiração para esse personagem e como foi o processo de escolha? Como que você tomou a decisão? Não, eu quero essa linha de personagem pro Terudo. Então, muita gente confunde meu personagem e acha que, tipo, minha maior inspiração seria, tipo, Dean Ambrose, com todo o jeito de Loneric e tal. Mas não, tanto que, tipo, quando eu comecei com o personagem, o Dean Ambrose estava com o United States, sem fazer nada, na boa, na dele ainda, não tava com essa gimmick legal. Meu personagem, ele foi uma série de consequências, porque eu não ia debutar sozinho, era pra ser uma tag team, e a ideia era ser um, um guarda-costa meio retardado, entendeu? Então era pra ser tipo o que hoje a gente tem, um Braun Strowman, um Luke Harper e tal.
Porém, eu comecei a desenvolver e tal, até eu descobri que eu ia debutar sozinho. E aí eu fui pegando coisas de que eu tava gostando na época, o começo do Bray Wyatt, com a música totalmente diferente, um jeito diferente, você interpretar no meio da luta. O... E a minha maior inspiração, por mais que não pareça, é o Orton. O Randy Orton é tipo total dentro do meu personagem. Tem muita coisa a ver, por mais que muita gente não entenda, e muita gente que entenda não consiga ver. É muito Randy Orton ali naquele personagem e tal. Fora isso, foi algo que foi se moldando. Primeiro eu não falava, eu era mais bruto. Aí eu comecei a ter liberdade dentro da própria CFW. Eu lembro que nos últimos tempos, quando eu tava, por exemplo, como campeão, eu tinha que falar todo show, porque, tipo, era algo que o pessoal sentia que vendia, que era uma história diferente, que eu conseguia não deixar repetitivo, trazer algo novo e tal. Então, na CFW os caras já me viram de terno, já me viram de camisa havaiana, já me viram imitando o Scott Owens, os caras já me viram de todos os jeitos. Então é um personagem que ele se renova, ele é humilde a se renovar, pelo menos ao meu ver. Então ele passa por essa constante aprovação. Pô, interessante, interessante aí essa parte da história. E assim, ainda um pouco no como o personagem, o desempenho do personagem, né? Quem tava no Anime Friends ou quem conseguiu acompanhar um pouco dos primeiros Telecats sabe que o seu personagem foi muito bem aceito, não só pelo pessoal que tava no show, o público que estava assistindo, mas também até no próprio backstage e tudo mais. Eu queria saber de você se você realmente esperava toda essa reação positiva para com o seu personagem, né? Queria saber como você se sentiu a ver essa receptividade, né, das pessoas com relação ao personagem do Terudo. Bom, sobre a reação dos outros perante ao meu personagem, não é querendo me gabar nem nada, mas eu entendia que naquele momento meu personagem tinha acabado de chegar no auge dele na CFW e ele estava muito bem desenvolvido. Então, querendo ou não, eu estava pronto para o público. Como vocês sabem, a minha estreia na BWF foi no Anime Friends. Eu esperava até um pouco de eu fui até com um pouco de pé atrás, mas eu gostei porque eu esperava que aceitassem, que entendessem meu personagem, mas que mesmo assim ficassem com muito orgulho de aceitar que ele era um personagem legal, um personagem que se vendia. Porém não, eles vieram no próprio dia mesmo, eu recebi muitas dicas. Cito uma do Tim Anderson, que falou para cada vez mais eu começar a pensar no Nakamura pro meu personagem, que foi algo que eu trouxe também e outras referências. Quanto ao público, o Rudex ele é feito para interagir com o público. Às vezes o lutador não sabe interagir ou ele interage de uma maneira padrão. E isso às vezes não chama quando você tem um show inteiro e esse show todos reagem da mesma maneira, entendeu? É fugir um pouco do uniforme. Então, e a grande diferença também é o espaço que eu tinha na CFW. A CFW, como eu disse, eu pude moldar meu personagem. Isso eu acho que falta em toda equipe no Brasil. Falta você fechar o seu vestiário, falta você fechar a sua academia e você colocar o seu lutador que vai estrear, tanto um personagem como a primeira luta na carreira, juntar todos os seus alunos, todos os seus lutadores e fazer uma apresentação. Ele com roupa contra um personagem com roupa. Vamos tentar, vamos ver se funciona aqui entre a gente, para depois a gente levar para fora. Eu acho que isso falta muito, mas é uma visão minha do negócio, entendeu? Mas o meu personagem, graças a Deus, eu já sabia que estava pronto para um evento de tal porte. Então, você citou sobre a questão dos personagens. Para você, o quão importante é começar a trabalhar de fato massivamente
no quesito personagens aqui no wrestling nacional. A gente vê que não só você, mas o Rafa Luke tem seu grande destaque por causa do personagem. O próprio Death Rider tem seu destaque pelo personagem também. O quão você acha importante, além de focar nas qualidades em ringue, mas também focar na questão do entretenimento, podemos dizer assim, da interatividade com o público? Você acha que esse é um dos caminhos para o wrestling nacional? Continuar em ascensão com o público seria um dos caminhos aí para o wrestling nacional subir aí no conceito do povão? Exatamente, eu acho que essa é uma das grandes diferenças nossas do nosso esporte para os outros. Por exemplo, se você vai assistir UFC, boxe, sei lá, judô, você vai lembrar do cara que nocauteou, você vai lembrar do mais baixinho que bateu no grandão. Mas no nosso não. Você não vai no show do UFC e vai voltar assim. Nossa, aquele louco do Ruddox falou um monte de bosta, mas no final ainda bem que ele perdeu. Ou, queria tanto que o Rafa Luke ganhasse, mas pegaram no cabelo dele e por causa disso ele não vai ganhar. E por causa disso ele perdeu, entendeu? Acho que essa é uma grande diferença. O nosso esporte tem tudo isso. E essa é a graça, gente. Quando o UFC teve um pouquinho de Sony, um pouquinho de McGregor, as vendas subiram tanto, cara. E o público gosta disso, herói, vilão, mas sendo exposto de uma maneira que vende, entendeu? Não adianta a gente colocar um herói básico ou um vilão básico que vai ficar chato, vai ter uma hora que você cansa. Eu acho que é extremamente essencial trabalhar nos personagens. Não precisa ser algo tão folclórico, mas não precisa ser algo padrão. Você precisa saber, que nem eu acabei de contar aqui pra vocês, um background do seu personagem. Você precisa saber o porquê ele existe, o que ele faz, ou se for preciso, de onde ele veio, entende? Eu acho que é de suma importância e é por isso que eu prezo tanto, sabe? Como a gente não tem, como não temos hoje um programa na TV, como a gente não tem um programa semanal, nem na internet, nem nada, só na CFW, às vezes a gente vai numa cidade diferente e você não tem um nome lá. Você não é conhecido lá. E você não quer ser o cara que lutava de azul, sabe? O cara fortinho ou o cara que ganhou. Eu quero ser o maluco que causou com todo mundo. O Rafa Lu quer ser o cara que parece o Kravitz, o cara, o negão legal e tal. E você tem que pensar nisso. Você precisa marcar as pessoas. E como o nosso esporte ele nos dá margem disso, nada melhor do que marcar com o seu personagem. Sendo que eu sei que não é todo dia que eu vou fechar a noite, sendo que eu sei que não é todo dia que eu vou ganhar. Mas eu preciso marcar. Eu tenho 10 minutos, 5 minutos de luta, eu preciso marcar o pessoal. Você chegou num ponto importante aí que eu queria citar, abordar com você, que é a questão da agenda. A CFW tem a agenda dela completa, tem eventos de final de mês, os free per-views no caso, tem shows semanais e tudo mais. Eu queria saber de você, na sua visão, qual é a importância de se ter um calendário fechado e conteúdo postado com frequência no YouTube, né, que acho que é o principal porta de entrada assim para do wrestling nacional para os fãs, né? Queria saber de você como você vê qual o grau de importância que você vê em se ter uma agenda de shows aqui para o cenário nacional, coisa que acaba sendo um pouco defasada atualmente. Queria saber sua opinião sobre isso. Então, a minha opinião é um pouco diferente dos fãs e de até alguns caras que lutam aqui no Brasil. Então, peço primeiramente atenção, porque é bem diferente, é um ponto de vista diferente que vale a pena se frisar. Você citou a CFW, que a gente tem os shows semanais, tem os free per views, que são os especiais e tal.
e a gente mantém um calendário e tal. Mas eu digo que isso só é possível com a CFW por causa da nossa precariedade. Eu sou da CFW, então eu não iria falar mal da CFW abertamente assim por nada. Isso tem um motivo. A CFW até hoje é uma empresa, é uma equipe sem fins lucrativos. Então a gente não recebe cachê para fazer show, a gente não tem patrocínio, a gente não tem um, uma academia, não temos um ringue, não temos um lugar pra gente poder fazer. Então é tudo bem arranjado. Um monte de gente com muita vontade de fazer algo bom que se dedicou e mostra pra todo mundo que a gente consegue fazer algo bom. Isso é CFW. Porém, outras empresas, outras equipes brasileiras, elas são consideradas equipes profissionais de luta livre. Então, se é uma equipe profissional, ela tem cachê, ela tem uma remuneração para o seu lutador, ela tem uma academia, na maioria das vezes, ou uma academia afiliada, uma academia junto, patrocínio, tem lugares para fazer show, eles vão, voltam, é tudo girando a custa do dinheiro. Aí eu te pergunto, será que, por exemplo, alguns lutadores antigos que ainda fazem luta livre ganham um pouquinho de dinheiro comparado com tudo aquilo que eles já passaram, aceitariam hoje se quebrarem um pouco mais com seus 40, 50, 60 anos para fazer um show pra internet, sem público, sem um stage, sem uma arena maravilhosa, sem uma arena lotada e sem remuneração? Será que esses novos, eles aceitariam isso? Será que eles amam tanto a luta livre assim a ponto de fazer isso? Será que a empresa ela não passaria a ser vista de forma amadora por fazer uma campanha desse tipo? Sem patrocínio, arcando do bolso, podendo ser um puta no fracasso. Então são essas questões, sabe? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que desenvolver e trabalhar principalmente no na divulgação dos shows, cara. Muita gente faz show, levar todo show a sério, sabe? Cada show é uma cidade diferente, cada show você leva uma história diferente. Você não precisa fazer um show igual, mas você não precisa abandonar toda a história porque ninguém te conhece no show. Então o produto que tem que ser comercial a todos. A quem já conhece, a quem não conhece, a quem conhece só a WWE, a quem só conhece Telecat, a quem acompanha sempre a BWF, a quem conhece até os lutadores e a quem nunca conheceu e tá vendo um negócio novo. E até pra aquele cara que fala que luta livre é falso, entendeu? Então é difícil, mas a ideia é ser difícil, cara. A ideia é trabalhar com esse difícil. Então a divulgação dos shows, tentar trabalhar numa divulgação até na cidade, sabe? Tentar mostrar para os patrocinadores, trabalhar na sua personalidade, no seu personagem no ringue, trabalhar em infraestrutura, tentar sempre fazer o máximo, tentar ter um contato com os fãs. Tudo isso é válido, entendeu? Às vezes, por a gente morar num país que nem o Brasil, a gente acha que as soluções são assim, né? Que entra um cara em 4 anos e resolve tudo. Não, não é assim. É bem gradual, é bem lento. São poucos caras que fazem as coisas acontecer, entendeu? Então, as coisas são assim, vão indo levando, vamos indo e tal. Tem coisas que a gente devia melhorar bem antes de chegar nesse ponto da agenda, entendeu? A agenda é algo bem mais pra frente. Eu tenho certeza que se a gente fizesse só esse pouco que eu já citei pra vocês, muitos patrocinadores teriam a vontade de patrocinar um evento. A TV teria muito mais vontade de participar de transmitir um evento desse. E é assim, entendeu? A gente tem que abrir os braços e tentar trabalhar, velho. Agora, indo para um outro ponto, sua carreira começou na CFW, grande parte dela foi feita por lá, assim como do
próprias Blaze, Death Rider, o Ascrack, Bob Ramirez, enfim. E a gente tem pessoas da BWF, da CFW na BWF e temos pessoas da CFW no GDR. Assim, eu queria saber de você, como você enxerga essa questão da CFW ser meio que um ponto em comum entre as empresas e o quão positivo você vê tudo isso. Também outra coisa que acho que o pessoal gostaria de saber é como foi essa, digamos assim, entrada da CFW para a BWF, visto que grande parte do tempo a CFW ficou relacionada só com o GDR. Tudo isso aí, se você pudesse estar esmiuçando aí pro nosso pessoal saber um pouco mais e também saber a sua visão sobre esse, digamos assim, o ponto em comum do wrestling nacional que é a CFW atualmente, né? Olha que paradoxo, né, velho? Todo mundo fala que a luta livre nacional é muito desunida, é uma guerra, todo mundo se odeia. E aí você chega num ponto que tem uma equipe de Ribeirão que luta em tatame, que não recebe R$1 pra fazer o que sempre fez, que conseguiu ter elementos nas duas equipes. Olha que bizarro, né? Eu penso assim, cara, eu vejo a CFW como realmente o pequeno milagre da luta livre brasileira. Porque a gente já falou muita bosta, a gente já falou muita merda, a gente já brigou com muita gente, tanto BWF, quanto GDR, quanto FIO, quanto SWU, EWF, própria CFW. Então a gente já brigou com muita gente, a gente já foi muito criança também. E a gente deixou de aproveitar algumas oportunidades, já engoliu algumas coisas que não devia também. Porém eu vejo que cada vez mais essa ideia começa a ficar madura, entende? A ida de alguns elementos da CFW para a BWF foi arquitetada. Houve alguns casos na transição, principalmente na saída do GDR, mas não vem ao caso. E o primeiro a ser jogado do outro lado, que era visto como, pra gente como a cova dos leões, a BWF, fui eu, justamente no torneio de backyard. Porque, pera aí, como o torneio de backyard da BWF não vai ter um representante do melhor backyard do Brasil? Isso não existe, velho. E tanto que no evento, no Anime Friends, tava eu, Rudux, Ascrack e Death Rider. Fora que foi esse do Asblaze também pela BWF. E tanto que o Death Rider foi o primeiro campeão e o segundo, que mostra já a supremacia das CFWs nos backyards nacionais, entende? Então, outro ponto que eu queria deixar bem claro também é que, tanto agora nesse ressaca, quando o Fidel já voltou pro GDR, já fez sua aparição pela BWF, voltou pro GDR, quanto na gravação do GDR, ou gravação piloto, teve os participantes das duas equipes. A CFW em si, ela esteve tanto no evento do GDR, tanto no evento da BWF. E no evento da BWF, com seus lutadores da BWF e da GDR, e no GDR com os lutadores do próprio GDR e do BWF. Então não é porque eu lutei no Ressaca que o meu antigo companheiro não pôde ir lá me ver lutar. Sentiu um mal-estar. Não, ele foi lá. Ele cumprimentou com quem ele lutou antes. Do mesmo jeito que alguns da BWF foram no evento piloto e cumprimentaram o pessoal que eles já conheciam lá. Porque não morreu nada, cara. Hoje eu sou da BWF, mas eu sei que o Niro Mercury me treinou, eu sei que o Ronnie Kish, campeão brasileiro pelo GDR, me treinou também. Eu não tenho ódio por eles, eu não tenho mágoa nenhuma. Do mesmo jeito que o Fidel foi muito... O Fidel, eu digo, o Asrak, ele foi muito categórico, chegando e
conversando com a gente lá no Ressaca Friends, que você estava presente também, você pode relatar. E eu acho que é aí que acontece, cara. Tem muita gente que preza pela união, pela junção, por isso, por aquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que pro wrestling existir, ele precisa de concorrência, porque um tem que ser melhor que o outro, sim. Precisa ter essa rivalidade, talvez não tão acirrada, talvez. Porém, eu acho que tudo começa aí, velho. Tudo começa aí. E talvez esses caras não sejam lembrados, entendeu? Mais pra frente. Porque foi o primeiro cara que, sendo da outra equipe, das equipes brigadas, foi lá no backstage dos caras, cumprimentou um por um, falou bom show, oh, legal, continuo acompanhando vocês, continuo acompanhando meus amigos. Do mesmo jeito que o nosso pessoal foi no show do DDR, cumprimentou. Então é aí que começa, velho. Não precisa ter união, junção, não precisa ser tudo uma coisa. Ninguém vai trocar as mesmas ideias, ninguém vai ser igual ao outro. Mas principal é o respeito, cara. E que começa, velho. E esse torneio que a gente participou faz muito jus a isso. Então, desse torneio, tem eu, Death Rider ainda na BWF, tem o Astrak já na já no GDR, e a gente já tem o Vitão voltando pra Phil. Entendeu? Não, desfalcou o evento, porém mostra que esse pessoal justamente quer fazer acontecer. E talvez não seja egoísmo deles eles voltarem para suas equipes e tal. Mas eu espero que eles demonstrem toda a gana que demonstraram perante mim, lutando contra mim naquele evento e todas as outras equipes que eles forem participar. Muito bom, muito bom. Você citou aí o Arena Backyard novamente, o torneio Arena Backyard Wrestling, coisa e tal. E eu queria saber um pouco mais sobre como foi a segunda edição do evento e para você como foi se tornar o campeão do Arena Backyard Wrestling, o segundo campeão, cujo qual, até onde eu sei, dá uma, entre aspas, title shot para o vencedor por algum título, digamos assim, superior dentro da BWF. Para você, como que foi ser o segundo campeão do Arena Backyard Wrestling? Como decorreu essa segunda edição, né? Que contou com, se eu não me engano, foi você, próprio The Rudox, o Zanza, Turuturo e Bruno Astro e deve estar me fugindo o Fukuji também. Isso. Se eu não me engano, foram 5. Então, como foi competir novamente com 4 destes e competir com Bruno Astro pela primeira vez? E como se foi se tornar campeão dentro deste torneio. Cara, sinceramente, pra mim foi sensacional. Uma realização de um sonho, né? Quem diria que 2 anos e meio atrás, quando eu inventei que ia começar a treinar e tal, eu conseguiria chegar tão rapidamente a tudo que eu queria. Enquanto evento, cara, eu acho que o torneio ele é sensacional. Ele foi menor por ter sido um evento menor também. Como o Ressaca era apenas 2 dias, apenas teve a nossa final, que foi logo para abrir o Ressaca. Que, como você disse, fui eu, Fukuji, Turuturo, Zanza e Bruno Aço. E querendo ou não, mesmo sendo menos gente, porque alguns saíram, entrou o Bruno de novo, né? E além de tudo, o Death Rider subiu para os profissionais. O peso do nome do Bruno Astro contou como se tivesse mais 3 pessoas lá. Então, um lutador que lutava nos Estados Unidos e fazer show aqui com a gente foi estranho, foi novo, completamente novo. Foi uma sensação que nem alguns lutadores da BWF tiveram ainda. E ele foi humilde o suficiente de participar no evento com a gente. E foi o que eu falei pra ele, já falei pra ele. Eu, por exemplo, esperava uma pessoa completamente diferente, uma pessoa
nariz empinado, uma pessoa metida, arrogante ou fria, mas não, um cara sensacional, com uma noção diferente de luta, um ponto de vista muito diferente sobre muitas coisas que vale a pena ser compartilhado. Espero que um dia ele venha aqui conversar com você também. E fora de ter visto também o trabalho desses que já lutaram comigo antes. E ver a desenvoltura, desenvolvimento do trabalho deles também. Fukuji, Turuturo, Zanza, que querendo ou não, no primeiro evento existia um grande receio, né? É uma estreia e tal, mas agora não, agora a gente já fez alguns shows pela BWF também, por fora, então estamos meio que calejados. Foi bem legal, foi sensacional, afinal foi o 5 contra 1 numa eliminação, e eu tive o tive o mérito, né? Não é sorte, então eu tive o mérito de, de vencer o Zanza na final, né? E me tornar o campeão. Perante essa title shot, perante essa oportunidade do cinturão, vamos ver que nos cabe. Talvez talvez uma title shot pelo título de duplas da Hell Suit Hell, do Tuareg e do Toco. Seria bem interessante também, mas vamos ver o que o futuro nos toca. Bom, no começo aqui da nossa conversa você tinha dito sobre o tempo que você passou na blogosfera e tal. E bem, eu queria saber de você agora com essa, digamos assim, volta da ascensão do wrestling nacional. Acho que desde 2014 ele vem passando por um crescimento, apesar de 2015 para algumas empresas não tenha sido tão bom, para outras tenha sido bom, mas enfim, isso não é o caso. O cenário num todo tem crescido nesses últimos tempos. E eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre o que você vê sobre a nossa atual, não só a IWC em si, mas a blogosfera. Qual a importância que a mídia, entre aspas, especializada tem nesse crescimento? Ou qual seria a falta dela? Qual seria o erro dela? Qual é a sua visão sobre esse mundo aí da comunidade de wrestling brasileira? Tanto na internet como até fisicamente. Outro ponto também que é bacana suprastar é que a mídia de wrestling brasileira ela é muito falha. Ela não acompanha suas equipes, ela não tem contato. E às vezes ela não quer passar toda a formalidade que as equipes querem, entendeu? Antigamente, quem cobria luta livre era Record, era Gazeta, era grandes emissoras. E quando o pessoal vê uma molecada de 18, 16, 20 anos cobrindo, só até meio brincadeira, entendeu? Isso pro pessoal que já tá lá, que eu sei que funciona assim. Porém, o contato está mudando, estão vendo que é tipo um grande meio de divulgação. Mas cabe ao pessoal também ter um pouco de bom senso. Um lutador não é obrigado a fazer nada que ele não queira. Do mesmo jeito que o site não deve. Eu vejo que o site tem que ser extremamente nacionalista para falar de wrestling nacional. Porque não passamos uma boa fase. Querendo ou não, teve um crescimento, mas não é uma boa fase. Não é a época da luta livre aqui. Então, tudo que vem tem que ser para impulsionar. Tudo para impulsionar. Vai falar mal? Fala mal dos gringos lá fora, velho. Sempre falamos, vamos continuar falando. Mas vamos agarrar o que a gente tem aqui e não jogar eles como se eles fossem uma WWE, entendeu? Não, essa é uma questão muito grande. Aqui a gente. Tudo existe rótulo. Agora saiu a entrada do Nakamura, do AJ Styles, do Carl Anderson e do Doc Gallows de volta pra WWE. E a gente abre o Facebook e tá, tipo, muita gente falando assim. O Nakamura vai pro Intercontinental Championship. O AJ Styles vai pro WWE Championship. Não, gente. Deixa acontecer, deixa rolar.
Porque a gente quer colocar rótulo em tudo. Esse é um grande mal da gente. Tudo rotulado, tudo rotulado. O wrestling é rotulado. Se eu entrar e fazer algo de louco, eu sou o Dean Ambrose. O Rafa Luke aplicou o quebra mais, ele é o Tyler Breeze. Não, gente. Nós somos uma soma de fatores que dão um personagem completamente diferente. E isso falta pra gente. A gente quer colocar tudo em rótulos. Não tem como se colocar uma BWF, um Gigantes do Ringue, nem perto de uma WWE, porque é muito longe a distância, cara. A participação é importante a partir do momento que não se torna relevante, entende? Além de a gente ter uma mídia sobre o esporte amadora, a gente tem um bendito costume de imitar tudo que os gringos fazem, ou tentar agir como os gringos agem. Só que a gente não tem o conhecimento de wrestling que eles têm, nós não temos mais como uma tradição nacional, nós não temos o costume, nós não participamos do que eles têm, nós não temos o contato que eles têm. Então é muito diferente e muita gente não sabe dosar, entendeu? Já fui da blogosfera uns 5 anos atrás e eu lembro que eram muitas críticas sem fundamentos. E elas continuam até hoje, entendeu? Porque tanto a nossa livre nacional quanto a luta livre de fora, de qualquer ponto, de qualquer centro da luta livre. O que acontece é que além de além de que na minha época para você ter contato com um lutador era 1000 vezes mais difícil do que hoje, o pessoal não preza por isso. O pessoal hoje tem muita gente que tem os lutadores no Facebook, tem lutadores no Twitter, lutadores e tal. Mas o contato não rende. Não é pra prestigiar, não é pra tentar ver um show. É só por ter aí. Você critica esse lutador por trás, você acha que você é parte. Quantas pessoas, só por ter tipo um V8 no Facebook, eu tenho o número do V8, acha que faz parte do cenário da luta livre nacional e não move uma palha pra isso. Além disso, a gente critica demais. E é mania de gringo também. Os gringos gostam de criticar, mas quando a gente critica, a gente odeia de verdade, velho. Lá não, eles criticam, mas ainda arrastam uma peninha pra cá, uma peninha pra lá. Aqui não, aqui a gente começa a falar mal de tudo. Então, por exemplo, eu peguei desde a época que o Batista tava no Raw e criticavam, até na ascensão da Shield, criticaram, até agora e eles criticam. Então a crítica parece que sempre vai existir. E é difícil você ver uma contribuição que você possa contar, entendeu? Na nossa comunidade. Porque é muito difícil. A mentalidade é muito errada nesse ponto. E, bem, pra você, qual seria o primeiro passo ou alguns passos que a mídia especializada de wrestling no Brasil teria que dar para conseguir chegar a um nível maior de profissionalismo e tal? Ou você acha que isso é inviável pelo fato do pessoal que faz, ou pelo fato de que não há remuneração ainda e tudo mais? E outra coisa que eu queria saber também é como você vê a abordagem de portais grandes como o Globo.com, o Terra, o UOL, enfim, sobre a luta livre no Brasil, seja a WWE, seja o Telecat dos anos passados, ou o Pro Wrestling, enfim. Qual é a sua visão sobre a abordagem que esses grandes portais fazem e qual seria o passo principal para a mídia brasileira de wrestling quebrar esse estigma de coisa, entre aspas, amadora? Então, a pergunta não é grande, mas eu tenho 3 pensamentos diferentes sobre os 3 pontos. Primeiramente, sobre a, a área de mídia amadora do Brasil. Como eu disse anteriormente, parte primeiramente de entender que o wrestling do Brasil é muito defasado. Você tem que entender com que você está trabalhando. Como eu disse, não tem como rotular com nada de fora, velho.
Então você tem que entender que é frágil o nosso wrestling, é antigo, talvez até um pouco ultrapassado, e a gente tem que trabalhar com isso, porque querendo ou não é o que a gente tem em mãos, entendeu? Para isso você perguntou também sobre os grandes portais. Bom, eu acredito que eu já falei isso até para você. No Brasil, existe um nacionalismo muito grande, o nacionalismo dos campeões. Então você só é considerado se você é campeão. O que era o surf antes do Medina? Hoje surf passa na ESPN, passa na Sport TV, passa na Globo, passa no cacete A4, pessoal indo na TV, mas esperou muito tempo até um cara ser campeão. Mesma coisa com o UFC, agora com o tiro ao arco, que tem aquele moleque de 17 anos. Então, cabe um pouco essa entrada de, por exemplo, V8 na WWE, Xandão na Triple A lá, né? O Bruno Aço indo pra fora também, e muitos outros que, se Deus quiser, vão também. O Jaúde, sempre bom lembrar que tá lá também. Então, a partir do momento que caras vão pra fora e dão certo, você chama atenção e você para de ver o esporte como derrotado, entendeu? Porque todos esses esportes que eu já falei, eles eram tratados peculiarmente, tá ligado? Ele era diminuído do mesmo jeito que o wrestling é. Circo, luta livre de circo, luta falsa, luta armada, teatro. Isso é algo que você conquista com o tempo, entendeu? Antes surfista era vagabundo, hoje é profissão. E skate, olha como skate é comum hoje na Globo, por exemplo, entende? Então são coisas que a gente vai levando, entendeu? Fora isso, quanto ao amadorismo da nossa situação, da nossa mídia atual, eu acho que ela tem que caminhar junto com a luta livre, entendeu? Por isso que eu falo que a mudança não adianta se mudar só a mídia, se mudar só os lutadores, se mudarem só os fãs, se mudarem só os donos, se mudarem uma equipe, entendeu? É uma mudança gradual, longa, e ela tem que ser uniforme, entendeu? Pra ir mudando aos poucos. É muito difícil, a gente fala isso tentando prever uma fórmula para o sucesso. Mas são pequenas mudanças que um vai ter que ir bem extremo, aí outro vai vir, vai se moldar a partir do extremo do outro, e assim vai indo. Por exemplo, é impossível, não tem como eu falar que a gente vai conseguir uma imprensa profissional do assunto aqui, sendo que a nossa luta livre ela é tão defasada, entendeu? Se ela não consegue praticar esse profissionalismo. Então, a partir do momento que não é tratado dessa forma, como eu disse, como ela ainda é muito diminuída, ela não está em grande fase, não está sendo bem vista ainda, então a gente tem que passar dessa fase para quando vir a ascensão novamente, como foi quando eu entrei na blogosfera, né? Que foi a ascensão, a vinda pro SBT, trouxe aquele negócio de volta e tal, trouxe o telecat de volta pra TV e vieram milhares, milhões de pessoas juntos. Tem que acontecer isso de novo. Eu lembro que quando eu tava na blogosfera eu ainda peguei uma época que o MMA começou a estourar e o pessoal foi na onda, o pessoal tentou trabalhar e foi na onda. Então, além de ter os sites e blogs de luta livre, o pessoal tentou adaptar com o UFC. Então você conseguia uma view daqui, conseguia um like daqui, você conseguia trazer o pessoal de um jeito. E eu achava isso sensacional. Por mais que era muito mais trabalho e itens completamente diferentes, é uma forma. É uma jogada de marketing simples que os fãs fizeram que trouxeram muitas visualizações na época, velho. Então são coisas assim, são coisas pequenas que depois quando a gente olha, ou às vezes a gente nem olha, ou outros olham depois e veem que ajudou tanto de forma mínima. Muito bom, muito bom. Então, acho que a gente vai então chegando na reta final dessa nossa entrevista. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Caio e ao Terodox por ter se disponibilizado aí para estar participando dessa entrevista do Nível Fucking Cast, aqui pro nosso canal do YouTube e tudo mais.
Queria avisar também para o pessoal que o blog vai estar voltando com uma pegada diferente. Eu já passei um pouco no Facebook o recado, já que o blog do NBO Wrestling vai estar voltando. Vai ser uma pegada bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Aposto que muitos de vocês vão gostar e, bom, só queria pedir que vocês fiquem ligados aí. E antes de encerrar essa entrevista aqui, eu queria saber a última questão aqui por parte do The Rudocks. Pra você, o que você espera pra si mesmo, pro personagem The Rudocks pro ano de 2016 e pra luta livre nacional em um todo? Bom, primeiramente eu queria desejar toda a sorte do mundo aí pro projeto de vocês, pro retorno. Eu sei que não é fácil manter um blog, manter um site, mas a gente tem que tentar, né? Eu já passei por isso há muitos anos atrás e sei o quanto é difícil, mas dedicação faz parte da gente. Agora, quanto a mim, eu pretendo começar minha reciclagem a partir desse fim de semana agora, voltar aos treinos e fazer reciclagem não só do meu físico, como do personagem. Eu quero aumentar o meu moveset, tentar algumas coisas novas, pensar em algo, nem que seja em roupa, ou em golpe, ou entrada, postura no cinturão, qualquer coisinha. Eu acho que isso é o que eu devo também, né? Não adianta eu conseguir o ouro agora e parar de pensar no meu personagem. Então, além disso, para luta livre nacional, bom, não tem como tentar esperar algo. Eu espero que prospere. Eu espero que não só a BWF, como a CFW e outras equipes tenham suas oportunidades e honrem o nome da arte, do esporte que a gente está carregando nas costas, né? Que muitas empresas consigam se gabar no Facebook, no YouTube, no ano de 2016, por conseguir fazer um show melhor que o outro e que tenham razão, porque essa é a concorrência que a gente precisa. Fora isso, eu espero que a luta livre chegue a mais lugares. No meu caso, ainda citando o meu personagem, espero que o Rudocks chegue a mais públicos, chegue em públicos que o aceite, né? Que gostem do personagem, para que cada vez conheçam mais um pouco do nosso trabalho. Eu levando o Rudocks, eu vou estar levando a luta livre nacional nas costas também. E como eu digo, desejo que os fãs também consigam acompanhar, muitos que não conseguem, que a gente tenha a condição também de levar o show para aqueles que não conseguem, para a gente continuar dando na nossa caminhada pela luta livre, né? Então, pessoal, acho que é isso. Aqui a gente vai encerrando aqui essa edição de retorno aí do NBO Fucking Cast, né? Primeiramente, queria agradecer muito aí ao Caio Terudux por ter topado participar aí desse programa aí, a gente trazendo esse quadro de novo na grade de programas do NBO Wrestling aí nesse começo de 2015. Provavelmente a gente faça uma dinâmica quinzenal, talvez, não sei ainda ao certo como que a gente vai colocar esse programa na grade. Mas enfim, para isso aí, mais detalhes, vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no próprio canal do YouTube. E eu queria pedir as considerações finais aí do Rudocks e mais uma vez só agradecer aí pela participação. Bom, primeiramente sou eu que agradeço totalmente ao pessoal da NBO, não só você, né, Vitor, mas todos os outros que participam do projeto, todos os outros que acompanham também. Desejo muito boa sorte nesse ano, que caso eu seja campeão de mais algumas coisas aí, ou que aconteça alguma coisa que eu possa vir aqui comentar para vocês também. Bom, eu deixo como consideração final para que os fãs se tornem cada vez mais fãs de luta livre, não só de uma empresa, não só de uma equipe, não só de, de um personagem, entendeu? Então vamos divulgar a luta livre em geral. Tente assistir tudo, nem tudo é bom, mas todo ruim tem algo bom, porque nada é ruim em tudo, nada é ruim em si. Então a gente tem que sempre prestigiar a luta livre nacional.
Fora isso, tinha que falar também como que era o nome do negócio. Putz.